Olá pessoal, bem-vindo às nossas revisões express. Eu sou Edu Lesse e este é o canal Aulas de Física. Se inscreva no nosso canal. Sempre que um vídeo de física para vestibulares for publicado, você vai ser avisado. E não se esqueça, queremos pontos, queremos vagas. Ao trabalho, pessoal! E aí, pessoal, tudo bem? Edu Lesse aqui com vocês. E vamos aí para mais uma das nossas revisões express, a revisãozinha dessa videoaula. Nós vamos fazer aí um passeio pela eletrostática, ok? Lembrando que é um passeio, né? Nós vamos dar um rolê aí pela matéria. Não é aprofundado, é superficial, a gente vai dar uma passeada, né? E os principais tópicos, beleza? Para você dar uma revisada express. Muito bom. A eletrostática começa lá com o conceito de carga elétrica, ok? A carga elétrica que você calcula através da formulinha Q igual a N vezes Z. Fazendo um rápido remember aí, né? Você tem lá um objeto, por exemplo, que tem prótons e elétrons, né? Prótons e elétrons. É um objeto neutro. Se você retirar elétrons, ele fica positivamente carregado. Olha esse objeto, 1, 2, 3 prótons e um elétron, N igual a 2. Ele tem 2 prótons a mais, ele é um objeto positivo. Aí você multiplica pela carga elementar, não precisa saber decor. A carga elementar que tanto o próton quanto o elétron carregam vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, mas isso é sempre dado, ok? No caso, o elétron carrega menos, 1,6 10 a menos 19 coulomb, e o próton carrega mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A carga é a mesma. Então aí o que você faz? Você tira o saldo, você vai colocar 2 vezes 1,6 10 a menos 19, porque tem 2 prótons a mais. Se de repente você pega e vem aqui e coloca elétrons a mais, porque é isso, próton não se mexe. Ou você tira elétron ou você põe elétron, próton não, ok? Então, se tirar elétron, a carga fica positiva. Se colocar elétrons a mais, a carga fica negativa. O N aqui vale 2. Só que no caso, elétrons a mais. Ok, ok? Então, Q igual a N vezes E. E como é que você obtém carga elétrica? Como que você consegue obter carga elétrica? A carga elétrica ela é obtida pelos processos de eletrização, né? São 3. Eletrização por atrito. Como é que é a eletrização por atrito? Atritou 2 corpos de materiais diferentes, tipo vidro com plástico. Um ganha elétron, o outro perde elétron. Tipo vidro com plástico, na série triboelétrica, o vidro está por cima, o plástico está por baixo. Então, o vidro tem a tendência de ficar positivo e o plástico fica negativo. Por que o vidro fica positivo? Porque perdeu elétrons. Por que o plástico fica negativo? Porque retirou elétrons do vidro, ele ficou com elétrons a mais, tudo bem? Então, um perde elétron, o outro ganha elétron, o que perdeu elétron fica positivo, o que ganhou elétron fica negativo. Lembrando que é sempre elétron que transita entre os caras, beleza? Então, eletrização por atrito. Eletrização por contato tem que ser com corpos condutores, né? Tipo, vamos falar do clássico do vestibular, são aquelas bolinhas metálicas, né? Tipo, uma bolinha tem uma carga Q, a outra bolinha idêntica está neutra, encostou, fica Q sobre 2 para cada uma, né? Então, aquele que encosta e divide, encosta e divide. Se eu encostar 3 bolinhas, vai dividir por 3 a carga total. É sempre assim. E a eletrização por indução, né? Aquela que você chega um indutor perto de um condutor, né? Se o indutor é negativo, assusta os elétrons, liga um fiozinho na Terra, eles fogem para a Terra. Se o indutor for positivo, atrai os elétrons da Terra, tudo bem? Então, por indução, é uma eletrização por influência, não vai encostar, senão seria contato. Eletrização por atrito, eles ficam com cargas de sinais opostos, né? Eletrização por contato, ficam com cargas de mesmo sinal, ok? E na indução também fica com sinais opostos. O induzido fica com sinal oposto do indutor. Tudo bem? Contato fica mesmo sinal porque vai
espalhar a carga elétrica, ok? Aí começam as grandezas. Então, carga elétrica, que é igual a N vezes Z, eu brinco, né? Eu chamo essa formulinha de Quiné. Falo, olha a formulinha do Quiné, que é igual a N vezes Z. A gente consegue obter essas cargas por atrito, contato e indução, ok? E aí começam as interações. Então a gente entra na eletrostática, vamos chamar de eletrostática vetorial, né? A eletrostática vetorial. Força, campo, e aí começa o jogo. Se a gente coloca duas cargas, uma próxima da outra, tá aqui, por exemplo, uma carga positiva Qzão, uma carga negativa Qzinho, aí vem a pergunta que eu faço. Qzão atrai Qzinho ou Qzinho atrai Qzão? Porque cargas de sinais opostos se atraem, né? Se fossem as duas positivas, iriam se repelir. Mas como positiva com positiva repele, negativo com negativo repele, mas sinal oposto atrai. Quem atrai quem? Atraem-se mutuamente. Você sabe que a força elétrica respeita as leis de Newton, né? Então aqui, Qzão atrai Qzinho, tanto quanto Qzinho atrai Qzão. Atraem-se mutuamente. E como é que eu calculo esta força elétrica? A força elétrica é dada pela expressão K, Qzão, Qzinho, pela distância ao quadrado. KQQ por D quadrado. Tome muito cuidado nessa expressão KQQ por D quadrado. Se você passar essa distância ao quadrado para cá, isso é muito cobrado no vestibular, você tem que a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por isso, amigo vestibulando, cuidado, se você dobrar a distância, 2 ao quadrado, a força divide por 4. Se você triplica a distância, a força divide por 9. A relação entre a força e a distância é ao quadrado, invertido e ao quadrado. E sempre que possível, revise vetores. Depois você dá uma checada no meu canal. Eu tô para gravar, se já não tiver gravado, uma revisão rápida aí sobre vetores. O que acontece? Vetor. Porque se você tiver, por exemplo, aquelas situações com triângulos de cargas elétricas, aí vai ficar duas forças assim, tipo a 60 graus, aí você tem que fazer lei de cossenos. Se você tiver que achar uma força resultante, você vai usar a lei de cossenos adaptada, né? Se tiver várias cargas. Então vai ficar F ao quadrado, a resultante ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo entre as forças, ok? É a lei de cossenos adaptada. Agora, às vezes não precisa disso. Tipo, se você tiver duas forças para o mesmo lado, soma. Duas forças para sentidos opostos, subtrai. Duas forças a 90 graus, o que você faz? Teorema de Pitágoras. E na elétrica, eu costumo ensinar 3 casos muito particulares. Forças de mesmo valor com ângulos notáveis. Exemplo, se você tiver duas forças iguais, F com F a 90 graus, a resultante aqui no meio é a diagonal de um quadrado, fica F raiz de 2. Se você tiver F com F a 60 graus, a resultante aqui no meio fica F raiz de 3. Se você jogar na lei de cossenos, dá isso. E se você tiver F com 120 graus, a resultante aqui no meio dá F. São os atalhos para você não precisar usar a lei de cossenos. Tudo bem? Aí, um belo dia, a gente prende essa carga Qzão, né? Você prende ela num pedestal, prende Qzão, e tira Qzinho. Aí você vai ter um ponto vazio. Neste ponto vazio, a uma certa distância, não tem mais força. Porque força é uma interação entre dois corpos. Para ter força, tem que ter dois corpos. E aqui tem um corpo só. E você vai falar que nesse ponto não tem força. Nesse ponto tem vontade de fazer força. Como é que chama essa vontade, esse desejo que Qzão tem? De fazer força numa carga Qzinho. Se Qzinho entrar nesse lugar, isso se chama campo. É o famigerado campo elétrico. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que aqui nesse ponto não tem força. Aqui nesse ponto tem vontade de fazer força. Uma brincadeira que eu faço em sala,
Deixa eu pegar um paninho aqui. Eu costumo dizer assim, né? A fórmula da força não é K, Qzão, Qzinho, pela distância ao quadrado? Não é assim? Ok, olha só. Tira, assim é força, ó. 2 corpos, força. Um corpo, vontade de fazer força. E isso se chama campo. Legal, né? Então, como é que é? Se botar outro aqui, força. Se tirar e deixar um corpo só, vontade de fazer força. Esse que é campo elétrico. Então, campo elétrico é uma perturbação que tem em volta de Qzão. Nesse ponto, a uma certa distância, o campo é kq por d quadrado. Essa é uma fórmula, tá? A outra fórmula é se você substituir esta fórmula aqui. Cadê? Aqui. Se você colocar aqui, ó, kq por d quadrado e botar a letra E aqui e descer o Qzinho, você tem uma expressão alternativa, né? Campo elétrico Fe sobre Qzinho, que é da onde sai a unidade de campo elétrico, né? Campo elétrico é newtons por coulomb, vontade de fazer newtons para cada 1 coulomb. Campo elétrico é vontade de fazer força sobre Qzinho. E essa vontade é de quem? É de Qzão. É Qzão querendo fazer força. Campo, vontade de fazer força, ok? Esse campo elétrico ele pode ser representado. A gente representa esse campo elétrico pelas chamadas LFs, linhas de força. Para uma carga positiva, o campo elétrico é representado por linhas que apontam para fora dela, ok? São linhas que divergem, são divergindo da fonte. Para cargas negativas, né, Qzão negativo, o campo elétrico é representado vetorialmente por linhas que convergem para ela, são chegando na carga Qzão, tudo bem? Saindo da positiva, entrando na negativa, ok? É assim que você representa. Não quer dizer que essa aqui só repele ou aquela só atrai, não é nada disso. É uma representação vetorial. Essa carga aqui pode repelir uma carguinha Qzinho positiva, mas pode atrair uma Qzinho negativa, ok? E aí, a gente tem algumas situações, né, que são cobradas no vestibular. Eu queria aqui destacar 2 situações principais. Aquela clássica da FUVEST, que ela coloca uma linha de força, né, um campo elétrico, vertical para baixo, e coloca uma carga Qzinho negativa. O que acontece? Nós temos 4 situações para campo elétrico. Uma carga Qzão positiva cria campo que aponta para fora dela. Uma carga Qzão negativa cria campo que aponta para ela. Uma carga Qzinho positiva, uma carga Qzinho, se fosse positiva, sofreria força para o mesmo lado do campo. E uma carga Qzinho negativa sofre força para o lado oposto do campo. O que acontece? Essa carga Qzinho, ela está sofrendo uma força elétrica para baixo. O aluno pode justificar isso, para baixo não, para cima, perdão. O aluno pode justificar isso de 2 maneiras. Ou pelo fato dela ser negativa, esses 2 vetores têm sentidos opostos, ou pode imaginar placas. Aqui uma placa positiva, aqui uma placa negativa. A placa positiva atrai Qzinho e a negativa repele Qzinho. Então, é para cima. O que acontece? Às vezes, a FUVEST, a Unesp, a Unicamp colocam o campo gravitacional. Neste momento, o vestibulando é obrigado a marcar a força-peso nessa partícula. Atenção! Quanto que vale R$10 mais 5 graus Celsius? Nada. Você não pode misturar coisas com unidades diferentes. Então, você não pode misturar campo, que é Newton por Coulomb, peso, que é em Newton, gravidade, que é metro por segundo ao quadrado, e força elétrica, que é em Newton. Você só pode operar força elétrica com o peso, que são forças, que são em Newton, ok? Aí é que nem elevadores, lá na dinâmica. Tem um vídeo lá para você revisar a dinâmica, se você quiser. Elevadores, né? Por exemplo, acelerado para cima, força elétrica é maior que o peso. Acelerado para baixo, peso é maior que a força elétrica. E se tiver em repouso, e se tiver em equilíbrio? Se tiver em equilíbrio, no equilíbrio,
a força elétrica é igual ao peso. Normalmente, quando a gente vai resolver isso daqui, você vai usar esta fórmula para força elétrica e falar que Q vezes E iguala com mg. Isso é uma das coisas que eu queria mostrar. A outra é o campo elétrico de várias cargas quesões. Exemplo típico da Unesp. Isso aqui já caiu na Unesp. Eu te dou uma carga quesão positiva, fixa, e uma outra carga quesão negativa, fixa. E te pergunto, para onde aponta o campo delas aqui nesse ponto? Então, o script, ele é assim, ó. Pontilha até o local, bate o giz na lousa, olhe para os seus alunos e pergunta, o campo dessa danada aponta para ela ou aponta para fora dela? Para fora. Por quê? Porque ela é positiva. Pontilha até o ponto, bate o giz na lousa, olhe para os seus alunos e pergunta, o campo elétrico dessa danada aponta para fora dela ou aponta para ela? Aponta para ela, porque ela é negativa. Então, nesse ponto do espaço, você tem o campo elétrico gerado por duas cargas quesões. Certo? Para onde fica a resultante? Vetores. Se você fizer a regrinha do paralelogramo, o campo resultante aqui é vertical para baixo. E se você quiser achar o valor desse campo resultante, como é que você opera? Você acha o valor do campo 1, fazendo kq por d quadrado, o valor do campo 2, fazendo kq2 por essa distância ao quadrado. Você vai pegar esses dois vetores, os valores deles e fazer lei de cossenos. Aí você vai achar o valor do campo resultante. Ou usar atalho. Tipo, se aqui fosse 90 graus, você poderia fazer Pitágoras. Tudo bem? Essa é a parte vetorial. Então, o que é carga elétrica? E as grandezas vetoriais, que são força e campo. No próximo bloco, nós vamos falar das grandezas escalares. Eu vou sair da frente para você tirar um print e já volto. Muito bem. Tá aqui, vamos para o nosso segundo bloco de eletrostática. Agora nós vamos falar um pouquinho da eletrostática escalar. Eu sempre brinco, né? O que acontece é que o mundo se cansou das flechinhas, né? Chega de flechinha. Então, por exemplo, quando você tem duas cargas, Qzão e Qzinho, né? Qzão e Qzinho, lá no mundo vetorial, a gente falava, olha, entre essas duas cargas existe força. Aqui no mundo escalar, qual é a grandeza escalar que representa a interação entre duas cargas? Energia potencial elétrica, que fica K, Qzão, Qzinho, pela distância. KQQ por D. KQQ por D. Tudo bem? E não põe módulo, porque tem uma brincadeira, né? Se é escalar, use o sinar, KQQ por D. E, na mesma forma, se você tem só uma carga, lá no mundo vetorial a gente falava, olha, aqui tem campo, vontade de fazer força. Agora no mundo escalar, não. O que tem aqui? Tem potencial, que é vontade de fazer energia. A gente brinca, né? Que potencial é vontade de fazer energia potencial da mesma maneira que campo é vontade de fazer força. Então tá aqui, ó, potencial, vontade de fazer energia. Se eu colocar Qzinho, vira essa fórmula. Tira Qzinho, vontade de fazer energia. Essa grandeza se chama potencial elétrico. A vontade de fazer energia potencial é medida em volts. E da mesma maneira que lá no campo elétrico, se você substituir essa fórmula aqui, você tem que energia potencial é Q vezes V, ou ainda, você tem que potencial é a vontade de fazer energia sobre uma carga Qzinho. A gente tem a unidade Joule por Coulomb, e ela foi chamada de volts. Por isso que o potencial elétrico, ele recebe aí o nome coloquial de voltagem. Tudo bem? E para que existe essa física escalar, né? Fala, pô, é a mesma coisa, parece? Dois corpos interagem, um corpo, vontade de interagir. Lá na vetorial,
força, aqui era campo, na escalar energia, aqui é potencial. Para que inventaram? Porque lá no mundo das forças, no mundo vetorial, se eu quisesse lidar com uma partícula em movimento, que eu falo assim, apesar da matéria se chamar eletrostática, aqui é a primeira vez que a gente vai, na física elétrica, flertar com a eletrodinâmica, né? A gente vai pensar o que aconteceria para uma carga entrar em movimento. E aí, o que acontece? Para você mexer com movimento, não dá para mexer com cinemática. Não dá para mexer com V igual a V0 mais AT. Não dá para mexer com Torricelli. Por quê? Porque no mundo da elétrica, a força depende da distância ao quadrado. E se a força varia, a aceleração varia. Então aqui só tem uma saída. Mexer com trabalho. E trabalho, aqui você não pode usar força vezes deslocamento. Você vai ter que usar uma fórmula especial da elétrica. O que acontece? É assim, ó. A montagem é assim. Eu tenho uma carga Qzão. Está aqui uma carga Qzão fixa. Eu tenho dois pontos. Um ponto A, já vou sair da frente, e um ponto B. Qual é a sequência? No ponto A, você tem o potencial VA, que é K, Qzão pela distância até aqui. No ponto B, você tem outro potencial VB, que é K, Q, pela distância até aqui. Sempre Qzão que perturba, tá bom? Aí, o que acontece? O que você tem entre os dois pontos? Você tem uma diferença de potencial, que é VA menos VB. Aqui muita gente enrosca, fala, tá certo mesmo, final, inicial menos final, tá certo. Porque a DDP, ela é obtida, quando vai deduzir lá em aulas mais aprofundadas, né? Você vai deduzir a DDP, ela é deduzida a partir do teorema da energia potencial. E no teorema da energia potencial, você usa menos delta. Então ela fica ao contrário de um delta. Mas ó, uma dica para vestibulando. É a única grandeza que é ao contrário de um delta. Então decora. DDP é inicial menos final. É VA menos VB. Sempre. Tudo bem? Ela é ao contrário de um delta mesmo. E qual é a fórmula que a gente pode usar para descobrir, assim, ó, se uma carga Qzinho for abandonada aqui, com que velocidade que ela passa aqui? Tá lá, ó, Qzinho, pus uns ventinhos aqui de velocidade, ó. Com que velocidade que ela passa aqui no ponto B? Como que você opera? Você vai usar a expressão trabalho na força elétrica é Q vezes U, trabalho de A para B é Q vezes UAB. Acontece que no teorema da energia cinética, o trabalho é dado pela variação da energia cinética. É energia cinética final menos inicial. Final menos inicial. A energia cinética ainda é um delta normal. Ok? Então, o trabalho da força elétrica sobre a carga Qzinho, que faz ela se deslocar de lá para cá, é Q vezes U. Mas na mecânica, o trabalho é variação de energia cinética. Você iguala as duas coisas. Se você igualar as duas coisas, você fica com M V quadrado sobre 2 em B menos M V quadrado sobre 2 em A igual a Q vezes U. Olha só. E sabendo os potenciais, que é uma grandeza escalar, são grandezas escalares, você tem a DDP. Colocando o Qzinho daqui para cá, você acha o trabalho. E aí você consegue descobrir a velocidade com que ela passa no ponto B. Então, para trabalhar com eletricidade e velocidade, você usa esta linha de raciocínio que cai muito. Assim, né? Lembre-se que energia cinética vale mv quadrado sobre 2. Beleza? E aqui a gente também tem representação. Que nem lá no mundo vetorial, no campo elétrico a gente tem as linhas de força. Aqui nós temos as famigeradas linhas equipotenciais. O que são as linhas equipotenciais? São as conhecidas equipotenciais. Né? Você pega lá em volta de uma carga Qzão,
Você tem já as LFs, que são vetoriais e, portanto, tem flechinhas. Elas representam o campo, né? São as LFs que representam o campo elétrico no mundo vetorial. E aqui no mundo escalar, você tem as conhecidas e famigeradas equipotenciais, que elas parecem curva de nível, né? Tipo, você tem aqui um potencial A, você tem aqui um potencial B, ok? E você tem as propriedades. Vamos lá, algumas propriedades. Primeiro, as linhas de força são orientadas, tem flechinha, porque campo é vetorial. As equipotenciais não têm flechinhas, porque representam o potencial, que é uma grandeza escalar, ok? Sempre as equipotenciais e as linhas de força são perpendiculares entre si. Se você deslocar uma carga Qzinho em cima de uma mesma equipotencial, o trabalho é nulo, porque trabalho não é Q vezes U. Aqui tem VA, aqui tem VA. Se você pegar Qzinho andar daqui para cá, o trabalho é zero. Se você pegar uma carga Qzinho e trocar de uma equipotencial para outra, o trabalho por um caminho é igual ao trabalho por outro. O trabalho independe da trajetória. Isso cai bastante. Então, se vier por aqui, o trabalho por aqui deu 10 joules, por aqui vai dar 10 joules, por aqui vai dar 10 joules. Independe, é Q vezes U, né? E à medida que você caminha no sentido de uma LF, o potencial vai gradativamente diminuindo. No sentido de uma linha de força, o potencial vai gradativamente diminuindo. Então, essas são as linhas que representam os potenciais elétricos. E tem essas propriedades. São 5, ok? Uma tem flecha, outra não. São sempre perpendiculares. O trabalho em cima de uma delas é nulo. Para trocar, independe da trajetória, o trabalho é o mesmo. E no sentido de uma linha de força, o potencial vai gradativamente diminuindo. E quando a gente termina a equipotencial, a gente dá o primeiro upgrade nessa parte de cargas elétricas e a gente para de estudar cargas pontiformes e passa a estudar plaquinhas. É o famigerado e conhecido CEL. Campo elétrico uniforme. O que é o campo elétrico uniforme? É uma região do espaço que é definida entre duas placas de cargas opostas. Uma plaquinha positiva e uma plaquinha negativa. E isso faz com que as linhas de força fiquem paralelas e equidistantes, de tal forma que aqui dentro, desprezando os efeitos de borda, aqui dentro o campo elétrico ele fica constante. Aqui dentro a força elétrica fica constante. Se você coloca uma carga Qzinho aqui dentro, ela fica sob a ação de uma força constante, independendo da região. Aqui, a força é sempre a mesma. O que acontece no céu? Isso é muito sério, vestibulando, cuidado para não errar. No céu, é proibido usar a fórmula KQQ por D quadrado. Não pode usar KQ por D quadrado. Essas fórmulas aqui são para cargas pontiformes. No céu é pecado usar essas fórmulas. Guarda isso. Não pode usar. Du, mas qual fórmula que eu posso usar no céu? Aquela mais simples. Você vai pegar a força elétrica e falar que vale Q vezes E. No céu pode usar essa. Porque eles já fornecem o campo pronto. Esse E não é esse de uma carga pontiforme. Esse E é o campo resultante de todas as partículas que formam o céu. Então eles te dão o campo pronto, você vai achar a força total que a partícula sofre. Ok? No caso positiva, para o mesmo lado do campo, se ela fosse negativa, ficaria ao contrário do campo. Você pode usar as plaquinhas como referencial. O que acontece no céu? No céu você pode usar trabalho igual a força vezes deslocamento. Porque agora a força é constante.
E quando você pega esta fórmula e mistura com essa, Q vezes U, né? Você iguala com Q vezes U, aqui fica Q vezes U e aqui Q vezes Z. Q vezes U, Q vezes Z e corta Qzinho. Você cria aquela formulinha ED igual a U. Esta fórmula só pode ser usada no céu. A formulinha ED igual a U só pode ser usada no céu, ok? Porque ela vem a partir dessa. É esta fórmula misturada com esta, vai me dar ED-U, só no céu. E cuidado com essa distância, hein? Tem vestibular que coloca a distância na diagonal tentando tapear vocês. Não. A distância é sempre na linha do campo. Sempre na linha do campo. Sempre entre as equipotenciais que tem aqui dentro. E, às vezes, eles jogam partículas dentro do céu fazendo um lançamento oblíquo. Famoso lançamento oblíquo no campo elétrico uniforme. O que vai acontecer no lançamento oblíquo lá no campo elétrico uniforme? A força resultante, quando for somente a força elétrica, você vai ter que a aceleração, massa vezes aceleração igual a Q vezes Z. A aceleração fica Q vezes Z sobre M. Aí, por exemplo, você pega lá na mecânica, né? Quem é a aceleração no lançamento oblíquo? Na mecânica. É o campo gravitacional. Aqui na elétrica, Q vezes Z sobre M. Lembrando, um exercício de lançamento oblíquo são dois. Um em X, outro em Y. Imagina que eu tenho um campo elétrico uniforme em Y. Aí vou usar Torricelli em Y. Vou usar V igual a V0 mais AT, Vovoat em Y. Quem eu ponho na aceleração? Isso. Tudo bem? Lembrando que isso aqui é uma breve revisão, uma passagem rápida, né? A gente pode aí produzir aulas aprofundadas sobre campo elétrico uniforme. Eu acho uma boa ideia. Tudo bem? Então aqui a gente teve a eletrostática escalar até aqui, e aqui tem um pouquinho de escalar e tem um pouquinho de vetorial. Tudo bem? No campo elétrico uniforme. Vou sair da frente, você vai dar um printzinho e a gente vai pegar e fazer outro bloquinho aqui. Muito bem, voltando aí com a lousa no esquema. Vamos fixar melhor a parte do lançamento oblíquo no céu. Fazer uma situação clássica para vocês entenderem melhor. Então, imagina que eu tenho aqui uma plaquinha. Deixa eu melhorar aqui. Imagina que a gente tem, então, por exemplo, aqui uma plaquinha positiva e aqui embaixo uma plaquinha negativa sem ação da gravidade. Só tem o campo elétrico. E a gente arremessa, né, um operador externo, pega uma carga Qzinho e arremessa e ela faz isso, ó. Faz o lançamento oblíquo, certo? O que vai acontecer? É um lançamento oblíquo, igual da mecânica, né? Eu acredito que deva ter uma videoaula lá no canal de revisão de mecânica sobre lançamento oblíquo. Dá uma fuçada lá, é sempre bom. O que acontece? O lançamento oblíquo, para ficar bem legal nos estudos, você tem que dividir em 5 cenas. A entrada, a saída, né? E 2 intermediárias e o ponto mais alto. O que a gente aprende na mecânica, em lançamento oblíquo? Que você tem uma velocidade Vx, que você faz V cosseno do ângulo de inclinação, só que essa Vx, já que não tem nenhum campo na horizontal, porque veja só, o campo elétrico está aqui, né? Saindo da placa positiva e indo para a negativa. O campo elétrico está na vertical, então esse campo elétrico afeta quem? Afeta Vy. Nesse caso, o que acontece em X? Em X você usa MU, tipo, se o exercício pedir assim, calcule o alcance do tiro, é delta SX. E esse delta SX é sorvete ou sorvetão? Sorvete. É MU. Agora, o que acontece em Y? Você vai ter uma velocidade inicial em Y,
né? Uma V0Y, que normalmente é V-seno. Se o ângulo estiver aqui embaixo é V-seno. Esta VY vai diminuindo gradativamente. Aqui no ponto mais alto, VY vale 0. Ok? VY vale 0. E aí essa VY volta a aumentar. Você fala, poxa vida, quem que alterou o valor de VY, né? O que aconteceu em Y? Em Y foi MV. E quem produziu a aceleração? Q vezes E sobre M, a aceleração causada pelo céu. Então, por exemplo, quero calcular essa altura máxima ou distância entre as placas. Lorota, é um ΔS em Y. Esse ΔS em Y, sorvete ou sorvetão? Sorvetão. Com isso daqui na aceleração. É isso. É uma adaptação de matéria. Beleza? Depois que a gente encerra o campo elétrico uniforme, a gente vai falar das gaiolas de Faraday, né? O nome da matéria é condutor em equilíbrio eletrostático. O que a gente sabe das gaiolas de Faraday, dos condutores em equilíbrio eletrostático? Que a palavra-chave é equilíbrio, ou seja, no condutor em equilíbrio eletrostático, está aqui dentro o Michael Faraday, mesmo que a gaiola tivesse 1 milhão de volts, mesmo que essa gaiola estivesse isolada do chão e lotada de cargas elétricas. O que a gente sabe? Isso cai muito no vestibular. Que o potencial da gaiola é constante. Vamos supor que essa gaiola estivesse com 10 mil volts. Aqui teria 10 mil volts, aqui teria 10 mil volts, aqui no olho do Michael Faraday teria 10 mil volts, aqui no pé dele teria 10 mil volts, em todos os pontos potenciais constantes. Por que o potencial constante? Para DDP valer 0. Assim o Michael Faraday não tomaria choque. Outra coisa que a gente sabe, que aqui dentro, o campo elétrico vale 0. Isso se chama blindagem eletrostática, tanto que se Michael Faraday estivesse com o seu celular na mão, esse celular estaria dizendo sem sinal. Porque a onda eletromagnética não consegue penetrar nesse ambiente. Porque o campo elétrico é 0, isso vai quebrar a onda eletromagnética, então o celular dele fica sem sinal. Michael Faraday não recebe ligação. Não consegue mandar WhatsApp para ninguém. Certo? Aqui na superfície tem campo. O campo elétrico na superfície, ele existe, ele é perpendicular à superfície. Dentro é 0, na superfície ele existe. Ok? Então, isso é o condutor em equilíbrio eletrostático. Isto, campo igual a 0, é a blindagem eletrostática. E o upgrade dessa matéria é quando a gente vê as esferas condutoras em equilíbrio eletrostático. Sim? As esferas condutoras em equilíbrio eletrostático. O que acontece na esfera? Aí as equações elas se ajustam, né? Na esfera as equações se ajustam. Tipo, imagina uma esferinha carregada com cargas elétricas e aí a gente começa a estudar pontos, né? Tem um ponto aqui na superfície, o ponto próximo da superfície. Aí vamos lá. Você tem que contar o raio da esfera junto com essa distância externa. Então como é que fica o campo elétrico aqui? Né? O campo elétrico aqui fora. Fica K, Q, pela distância mais o raio ao quadrado. E o potencial aqui externo? K, Q, pela distância mais o raio. É isso, você acrescenta o raio na esfera. Ok? Aqui na superfície, bem aqui na superfície, tem uma história, né? Aqui na superfície, o campo elétrico é de um jeito e o potencial é outro. O potencial é simples. Ele é kQ por R. Ok? O potencial é kQ por R. O campo elétrico depende desse outro aqui, que se chama campo máximo, que é o campo muito próximo da superfície. Aqui é tão perto que você considera a distância só o raio. Então, esse campo máximo, ele fica kQ por R ao quadrado. E na superfície, ele é metade do valor máximo. É metade do valor máximo. Aqui ficou encavalado a lousa, né?
esse campo na superfície, deixa eu puxar um pouco para cá, o campo na superfície fica metade do valor máximo. Dentro da esfera, o campo vale 0, ok? E o potencial, ele é constante e ele é igual a esse. Esse potencial e esse potencial são o mesmo valor, kQ por R. Porque se você faz a equação kQ por R, você descobriu, por exemplo, vale 100 volts. Vale 100 volts aqui, 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 aqui. Porque a DDP tem que valer 0, o potencial é constante na esfera inteira. Ok? Essa é a configuração das fórmulas. É mais do mesmo, né? As fórmulas são muito parecidas. Então você tem que destacar em cada ponto e tomar cuidado com isso. Aqui dentro o campo vale 0 e o potencial é constante. Ok? Tem o gráfico, né? O gráfico de campo pela distância, ele vem assim, fazer com giz colorido, ó. Ele vem no 0, aqui dentro, chega na superfície, é metade do valor máximo, desse lado, fora da superfície, é o valor máximo, e lá para fora, ele diminui gradativamente. E o gráfico de potencial pela distância é um pouco diferente, né? Dentro da esfera, o potencial é constante, chegou aqui na beirada, ele diminui gradativamente. E assim, fechando a eletrostática, existem os sistemas condutores em equilíbrio eletrostático, que são esferas em contato. O que você faz quando você tem duas esferas em contato? Pega lá uma esfera, tipo uma eletrização por contato, que a gente falou no começo, né, no primeira videoaula de eletrostática. Você tem aqui duas cargas elétricas que ficam em contato. Depois do contato, elas vão ficar com QA' e QB'. Pelo princípio da conservação das cargas, o que a gente sabe? Que a quantidade de carga somada no final é igual à quantidade de carga que tinha no começo, né? Condutor em equilíbrio é assim. Aliás, a elétrica toda é assim, né? A soma de cargas que tem no final é igual à soma de cargas que tem no começo. Porém, elas entram em equilíbrio. E o que significa equilíbrio no curso de elétrica? Significa potencial constante. Então, depois que elas entram em equilíbrio, o potencial final de A e de B ficam iguais. Ou seja, eu posso falar que Q por R fica igual a Q por R tanto para a esfera A quanto para a esfera B, cortando os K's, fica QA' está para RA igual a QB' está para RB. Moral da história, eu sei duas coisas. Eu sei que as cargas se conservam e sei que no final, para que os potenciais fiquem constantes, as cargas se distribuem proporcionais aos raios. E aí eu consigo fazer um sistema. Duas equações, duas incógnitas. E eu descubro a carga depois que elas entram em equilíbrio, fazendo um sisteminha. É isso. Sistema condutor em equilíbrio eletrostático. Tudo bem? E com isso a gente fecha a eletrostática. E para frente aí nós vamos ter um bloquinho aí sobre eletrodinâmica. Ok? Muito bom. Obrigado a paciência. Queremos pontos, queremos vagas. Valeu! Muito bem, espero que essa videoaula tenha te ajudado nessa árdua batalha que é o vestibular. Se você gostou dessa aula, clica aqui, dá um gostei aqui pra gente, dá um like aqui. E se você puder, compartilhe com seus colegas. Quem sabe podemos ajudar mais gente trazendo pessoas para o nosso canal. Beleza? Queremos pontos, queremos vagas. Valeu, pessoal!